As paredes brancas deste quarto de hospital têm uma frieza que gela a alma mais do que qualquer vento de inverno. O cheiro de álcool e de remédio se mistura no ar. Um perfume que anuncia que a vida aqui dentro é uma batalha travada a cada respiração. Tenho 80 anos. 80 longos anos cravados na minha pele, nas minhas juntas que estalam como galhos secos, no meu coração, que já bateu forte de paixão, de raiva, de medo e, acima de tudo, de um orgulho que mal cabe neste peito enrugado. Da janela eu vejo um pedaço de céu, um azul pálido e distante, e me pego pensando em como a vida é curiosa. Passei a maior parte dela debaixo de um sol forte, com as mãos sujas de graxa ou de terra, o suor escorrendo pela testa, lutando para colocar o pão na mesa. Hoje estou aqui, deitado numa cama que não é minha, com um pijama que não escolhi, sentindo o peso não só da idade, mas de uma fraqueza que me humilha. Mas basta eu fechar os olhos por um instante para que a imagem que me sustenta apareça, nítida como o sol do meio-dia. Vejo um gramado, verde, infinito, e correndo nesse gramado, com a bola nos pés, vejo um menino. Para o mundo, ele é Neymar Júnior, o craque, o ídolo. Para mim, ele será sempre o meu Juninho. Aquele moleque magrinho, de pernas finas e sorriso largo, que transformava qualquer quintal de terra batida no maior estádio do mundo. Cada vez que a rede balança com um gol dele, é como se uma injeção de vida corresse por estas veias cansadas. As pessoas não fazem ideia. Elas veem a fama, os carros, o dinheiro. Mas eu vejo o começo. Lembro do barulho da máquina de costura da minha falecida esposa, remendando a única chuteira que ele tinha. Lembro do meu filho, Neymar pai, um gigante, um guerreiro, abdicando dos seus próprios sonhos para se transformar na muralha do filho dele. Lembro da minha nora, Nadine, uma mulher de uma fé e uma força que parecem vir do céu, fazendo milagres com o pouco que tínhamos. Lembro da Rafaela, a princesinha da casa, sempre sendo a fã número 1 do irmão. Nós éramos um time, e cada vitória do Juninho hoje é uma vitória de todos nós. É a prova de que o amor e o sacrifício constroem impérios que dinheiro nenhum pode comprar. Antes de mergulhar nas memórias mais difíceis, nos dias de provação que me trouxeram a este leito, eu gostaria de falar com você que está me ouvindo ou lendo. A história de um velho como eu pode parecer pequena diante do brilho de uma estrela mundial como o meu neto. Mas eu garanto a você que é na raiz que se encontra a força da árvore. Se estas minhas palavras, carregadas de verdade e de sentimento, encontrarem um lugar no seu coração, eu peço, com a humildade de um avô que só quer ver o bem espalhado, que você ajude esta mensagem a ir mais longe. Se estiver em algum canal de vídeos, peço que se inscreva. É um gesto simples que não lhe custa nada, mas que mostra que histórias de luta e de família ainda têm valor no mundo de hoje. Peço também que deixe a sua curtida, o seu gostei, pois cada clique desse é como um afago na minha alma. Um sinal de que não estou apenas falando com as paredes brancas deste quarto. E por favor, me diga de onde você está compartilhando este momento comigo. Escreva nos comentários a sua cidade e o seu país. Eu fico aqui imaginando. Será que tem alguém me ouvindo em Portugal, na Angola, no Japão, nos Estados Unidos? Saber que a nossa história, que começou com tanta dificuldade num cantinho do Brasil, chegou até você, no seu lar, me enche de uma alegria que remédio nenhum pode me dar. É a prova de que o sonho do meu Juninho não só se realizou,
como voou para muito além das 4 linhas de um campo de futebol. A todos vocês, a minha gratidão. Agora, preciso voltar para o momento em que meu corpo, essa máquina que trabalhou sem parar por 8 décadas, resolveu falhar e me colocou diante de uma humilhação que eu jamais esperei enfrentar. Meu corpo sempre foi meu capital. Um corpo forte, resultado de anos carregando peso, trabalhando em posições desconfortáveis, dormindo pouco e comendo o que dava. Nunca reclamei. Era a ferramenta que eu tinha para lutar pela minha família. Mas o tempo é um cobrador e não perdoa dívidas. E a minha conta chegou na forma de uma dor no peito, uma facada que me tirou o ar e me dobrou ao meio. Aconteceu numa manhã de domingo. Eu estava no quintal, cuidando das minhas roseiras, quando a vista escureceu e o chão veio ao meu encontro. A próxima coisa que lembro é do rosto do meu filho, Neymar pai, pálido de pavor, me sacudindo, chamando meu nome. A correria, a ambulância, o hospital. O diagnóstico foi rápido e assustador. Uma artéria importante do coração estava entupida, quase fechada. A cirurgia era urgente e de alto risco. O mundo da minha família, que parecia tão seguro, tão consolidado no sucesso do Juninho, de repente balançou. Vi o pânico nos olhos de todos. Meu neto, mesmo de longe, em outro país, se fez presente. Telefonemas a cada hora, a voz embargada de preocupação do outro lado da linha. Vô, fica firme, vô, eu te amo. Os melhores médicos vão cuidar do senhor. O amor dele, a preocupação dele e de toda a minha família era o meu maior conforto. Eles moveram o mundo. Me colocaram num hospital de primeira linha com os melhores especialistas. Mas dentro daquele ambiente, para muitos ali, eu não era o avô do Neymar. Eu era apenas o paciente do leito 203. Um velho. Um corpo frágil, dependente, que precisava de ajuda para tudo. E foi nessa condição, despido de tudo, frágil como um recém-nascido, que eu encontrei a face mais cruel da indiferença humana. Havia um enfermeiro, um homem jovem, forte, mas com um olhar frio, vazio de compaixão. Desde o primeiro dia, ele me tratava com impaciência, com brutalidade. Se eu demorava a me mover, ele bufava. Se eu precisava de ajuda para ir ao banheiro, ele revirava os olhos. Ele me tocava como se eu fosse um objeto, um saco de ossos sem nome e sem história. Eu, que sempre fui um homem orgulhoso, que nunca dependi de ninguém, me sentia nu, humilhado. Eu via em seus olhos o que ele pensava, que eu era um fardo. Um velho ocupando uma cama cara, gastando recursos, um corpo cujo prazo de validade já tinha vencido. Minha família, na sua angústia, não percebia os detalhes, o veneno contido nos gestos daquele homem. Eles viam o hospital moderno, os médicos renomados, e acreditavam que eu estava recebendo o melhor cuidado do mundo. E eu, para não preocupá-los ainda mais, me calei. Engoli a minha dor e a minha humilhação em silêncio. A noite antes da cirurgia foi a mais longa da minha vida. Eu estava com medo, não da morte, mas de morrer ali, sob o olhar de desprezo daquele homem. Foi nessa noite que ele entrou no quarto para aplicar uma medicação. Eu estava com dificuldade para virar o braço e ele me puxou com força, fazendo uma dor aguda percorrer meu ombro. Eu gemi, baixo, e ele, se inclinando sobre mim, com a voz num sussurro peçonhento, para que só eu ouvisse, disse as palavras que se gravaram na minha alma como estilhaços de vidro. Vamos, velhote, colabore.
Você não passa de um peso morto. Só está dando trabalho para todo mundo. Naquele instante, o mundo parou. Peso morto. Aquelas palavras ecoaram no vazio do meu peito, mais dolorosas que qualquer problema no coração. Eu, que dediquei cada átomo da minha força para ser o alicerce da minha família, que trabalhei até meus ossos doerem para que meu neto tivesse a chance de voar. Eu era um peso morto. Naquele momento, sob a luz fria do hospital, eu me senti o homem mais miserável do mundo. Fechei os olhos e as lágrimas que eu segurei por uma vida inteira de dureza finalmente rolaram, quentes e silenciosas, pelo meu rosto enrugado. A noite não me trouxe o refúgio do sono. Em vez disso, ela se tornou uma câmara de tortura, onde as duas palavras daquele enfermeiro, peso morto, ricocheteavam nas paredes do meu crânio. Cada bip da máquina ao meu lado, que monitorava o meu coração traidor, parecia martelar a frase em meus ouvidos. Peso morto. Eu, que construí casas com estas mãos, que carreguei meu filho nos ombros, que ergui uma família do nada, agora era reduzido a isso. Um fardo, uma carga inútil, um estorvo biológico aguardando o descarte. A escuridão do quarto não era completa. A fresta da porta deixava vazar uma linha de luz amarelada do corredor, e os visores dos aparelhos médicos emitiam um brilho esverdeado e fantasmagórico que dançava no teto, desenhando formas que se assemelhavam a monstros. O lençol, engomado e áspero, arranhava a minha pele, e o colchão fino parecia conspirar com a gravidade para esmagar meus ossos contra a estrutura metálica da cama. O desejo de lutar pela vida, que horas antes era uma chama teimosa dentro de mim, começou a se extinguir, afogado por uma onda de vergonha e inutilidade. Pela primeira vez em 80 anos, a morte não me pareceu uma inimiga, mas talvez uma libertação da humilhação de ser um fardo para aqueles que eu mais amava. A primeira luz da manhã não entrou no quarto como uma promessa dourada, mas como uma claridade cinzenta, doentia, que se infiltrou pelas persianas e revelou a poeira dançando no ar, pintando o ambiente com a cor da desesperança. Com a troca de turno, o enfermeiro de olhar gélido apareceu uma última vez. Ele não disse nada. Apenas trocou o meu soro com uma eficiência mecânica, seus movimentos precisos e desprovidos de qualquer calor humano. O toque dos seus dedos no meu braço foi como o de uma pinça de metal, e eu me encolhi, não de dor, mas de repulsa. Ele saiu sem me dirigir uma única palavra, mas seu silêncio era tão eloquente quanto seu insulto. Para ele, eu já nem era digno de sua crueldade verbal. Era apenas um procedimento a ser concluído. Pouco depois, a porta se abriu e a luz do corredor pareceu mais forte, mais viva. Eram eles. Meu filho, Neymar pai, e minha nora, Nadine. O rosto do meu filho era uma máscara de força que não conseguia esconder as olheiras profundas, cavadas por uma noite de vigília. Ele forçou um sorriso que não alcançou seus olhos, e a mão que ele pousou no meu ombro tinha um leve tremor. Nadine, minha rocha, tinha os olhos avermelhados, mas sua postura era a de uma rainha. Ela trouxe consigo o cheiro do café da manhã de casa, um aroma de vida real que era quase uma ofensa naquele ambiente estéril. Ela ajeitou meu travesseiro com uma delicadeza que era o antídoto para a brutalidade que eu havia sofrido. "Dormiu bem, pai?" Ela perguntou, a voz macia como veludo. Menti com um aceno de cabeça. Como eu poderia despejar neles
que já carregavam o peso do mundo, a minha pequena e suja humilhação? Como dizer ao meu filho, um leão que enfrentava o mundo para proteger sua família, que eu tinha sido esmagado por um inseto? Seria adicionar uma carga insuportável à sua cruz. Forcei Então, uma voz rouca a parecer serena. Falei que estava pronto. Mas eles sentiram. Uma mãe como Nadine sente o que não é dito. Ela segurou a minha mão e seus dedos quentes envolveram os meus, que estavam frios como gelo. Estamos aqui com o Senhor. O Juninho ligou a noite toda. Não dormiu. Mandou dizer que cada drible que ele der hoje, cada oração que ele fizer, é para o Senhor. Ele disse, fala para o meu avô que ele é a minha raiz. Árvore nenhuma fica de pé sem as palavras dela. As palavras do meu neto deveriam ter me erguido, mas, naquele momento, apenas aprofundaram a minha vergonha. A raiz? Que tipo de raiz podre eu era agora? Foi quando uma nova presença preencheu o quarto. Não foi uma entrada barulhenta. Foram passos firmes, ritmados, que anunciaram a chegada antes mesmo da porta se abrir por completo. Era o cirurgião. Um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, com um rosto que não sorria, mas que transmitia uma calma absoluta. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, não olharam para os monitores nem para os prontuários. Eles me miraram. E pela primeira vez desde que entrei naquele lugar, eu não me senti como um conjunto de sintomas ou um número de leito. Ele me viu. Ele apertou a mão do meu filho, acenou respeitosamente para Nadine. E então puxou uma cadeira e se sentou ao lado da minha cama, no mesmo nível que eu. Bom dia, senhor, ele disse, e sua voz era como seus passos. Calma. Firme, sem adornos. Eu sou o Dr. Alencar, e hoje o senhor e eu temos um trabalho importante a fazer. Ele explicou os detalhes técnicos da cirurgia com uma clareza impressionante, desenhando o coração no ar com as mãos. Falou de veias, de cateteres, de riscos, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Em meio à sua explicação, a porta se abriu novamente e o enfermeiro da noite anterior entrou para iniciar o meu transporte para o centro cirúrgico. Ao vê-lo, um calafrio involuntário percorreu meu corpo. O doutor Alencar notou. Ele parou de falar. Seu olhar se estreitou por uma fração de segundo na direção do enfermeiro, e então ele se voltou para mim. Ele viu o desespero nos meus olhos, a resignação de um homem que vai para o matadouro. Juntei o pouco de dignidade que me restava e sussurrei. Faça o que for preciso, doutor. Eu já não faço mais diferença nenhuma. O médico ficou em silêncio por um instante. Meu filho fez menção de me repreender pela falta de fé. Mas o doutor Alencar ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele se inclinou um pouco mais, e o mundo pareceu se resumir a nós dois naquele quarto. A humilhação da noite anterior, a vergonha, a sensação de ser um peso inútil. Tudo estava exposto no meu olhar, e ele, de alguma forma, leu cada palavra da minha alma. O silêncio que se instalou no quarto, após a minha declaração de derrota, foi denso, pesado, quase sólido. Meu filho abriu a boca para me repreender, para injetar uma força que nem ele sentia. Alencar, mas com um simples erguer de mão, o silenciou. O médico não desviou os seus olhos penetrantes dos meus. Ele se inclinou, criando uma bolha de intimidade que nos isolava do resto do universo. E a sua voz, quando veio, não era mais a do cirurgião técnico, mas a de um portador de segredos. Senhor, ele começou, a voz baixa, mas com um timbre que vibrava com uma gravidade incomum. Eu preciso que o senhor entenda uma coisa. A cirurgia que vamos fazer hoje
Não é um Ela está procedimento longe de padrão. ser rotineira. Ele fez uma pausa e olhou para o meu filho e para a minha nora, incluindo-os naquela confidência. Quando recebi o seu caso ontem, a situação era crítica. A sua idade, a condição da artéria, as opções eram limitadas e os riscos imensos. A solução convencional nos daria uma chance, mas não a melhor chance. Eu ouvia aquilo como se ele falasse de um motor quebrado, de uma peça gasta. Era a confirmação da minha obsolescência. Mas então, o tom Foi dele quando mudou. o telefone da diretoria do hospital tocou de madrugada. Do outro lado da linha, de um fuso horário completamente diferente, não estava um assessor, um empresário ou um advogado. Era o seu neto. Era o Neymar. A voz dele era a de um menino assustado, não a de um astro mundial. Ele me fez uma única pergunta. Doutor, qual é a melhor cirurgia do mundo para o meu avô? Não há boa, não há possível. A melhor, a que o senhor faria no seu próprio pai. A menção ao Juninho me atingiu como um soco no peito. Nadine levou a mão à boca, os olhos marejados. Meu filho ficou rígido, a respiração suspensa. O doutor Alencar continuou, sua voz tecendo a história daquela madrugada. Eu expliquei a ele sobre uma nova tecnologia, uma prótese vascular biosintética, flexível, que se adapta ao corpo de uma forma que as outras não fazem. Um material que reduz drasticamente o risco de rejeição e acelera a recuperação. Uma peça de engenharia médica que representa o futuro. E eu disse a ele a verdade, que essa tecnologia existia, mas não aqui. Estava num centro de pesquisa em Munique, na Alemanha. Naquele ponto, eu já não entendia onde ele queria chegar. A Alemanha? Era uma fantasia, um sonho distante. Então, senhor, disse o médico, e seus olhos azuis pareciam conter a imensidão do oceano. Seu neto me fez prometer que eu não desligaria o telefone. Durante as 4 horas seguintes, ele mobilizou um mundo que nós nem sabemos que existe. Ele fretou uma aeronave particular, um jato com capacidade médica. Ele falou com diplomatas, com a alfândega, com a Anvisa, com o fabricante alemão. Ele moveu céus e terras. E enquanto o senhor dormia, ou tentava dormir, a peça mais importante da sua cirurgia, esse pequeno milagre da ciência, cruzou o Oceano Atlântico. Ela pousou em solo brasileiro há menos de 3 horas. Ela não veio para um presidente, para um bilionário do petróleo ou para um popstar. Ela veio com um único destinatário. Veio para o Senhor. O ar saiu dos meus pulmões. O quarto começou a girar. Uma peça, vinda da Alemanha, para mim? O médico se inclinou ainda mais, e a sua voz se tornou quase um sussurro, carregada de uma emoção contida. Ele me disse ao telefone, e eu nunca vou esquecer estas palavras. Doutor, esse homem que o senhor vai operar, esse velho teimoso, é a minha Cada fundação. drible Que eu dei na terra batida, cada pancada que eu levei, ele estava lá. O coração dele não é só um órgão. É o cofre onde a minha própria coragem está guardada. O valor da cirurgia dele não tem preço, porque o valor da vida dele é o alicerce da minha. Portanto, senhor... O médico fez uma pausa, e sua mão pousou sobre a minha, e o seu toque era firme, quente, humano. O senhor não é um peso morto. O senhor é um tesouro. O senhor é a razão pela qual uma equipe inteira, uma tecnologia de ponta e um avião cruzaram o mundo esta noite. O senhor não está nos dando trabalho. O senhor está nos dando a honra de consertar o coração que deu ao mundo um dos seus maiores talentos. Agora, me diga, ele concluiu,
e pela primeira vez um traço de sorriso apareceu em seu rosto. O senhor ainda acha que não faz diferença? Eu não consegui responder. Um soluço escapou da minha garganta, um som gutural, primitivo, que carregava a dor da humilhação e o alívio da redenção. As lágrimas agora corriam livres, mas não eram as lágrimas frias da vergonha. Eram quentes, purificadoras, um dilúvio que lavava minha alma da sujeira daquelas palavras. Olhei para meu filho, que chorava abertamente, o rosto enterrado nas mãos. Nadine rezava baixinho, agradecendo. O amor do meu menino. Ele não tinha apenas me dado um presente. Ele tinha me devolvido a minha honra. Ele tinha me lembrado de quem eu era. A maca chegou, empurrada pelo mesmo enfermeiro. Nossos olhos se cruzaram. Ele viu a minha família chorando. Viu o médico ao meu lado. Ele viu a minha expressão, que já não era a de uma vítima. Meu olhar não continha ódio nem raiva. Continha apenas a certeza inabalável do meu valor. Ele desviou o rosto, incapaz de sustentar o meu olhar. Naquele momento, ele se tornou insignificante, um grão de poeira na imensidão do amor que me cercava. Enquanto me transferiam para a maca, eu me senti leve. O peso morto tinha desaparecido. Em seu lugar estava um homem, um avô, uma raiz que, mesmo velha e torta, ainda nutria a árvore mais frondosa que se possa imaginar. E ao ser levado pelo corredor branco em direção à luz forte do centro cirúrgico, eu não tinha mais medo. Eu ia para a batalha, sim, mas ia armado com o amor do meu neto, o escudo mais poderoso que um homem pode ter. O trajeto pelo corredor foi uma procissão surreal. Deitado de costas, o mundo se resumia às placas brancas do teto, passando em sucessão hipnótica. Cada luminária uma estrela fria que explodia e se afastava. Ao meu lado, os passos apressados do meu filho e de Nadine eram a única música terrena num universo de bipes e rodas girando no piso liso. O rosto deles aparecia e desaparecia no meu campo de visão. Faces amadas, contorcidas por uma mistura de medo e esperança. Vi a mão do meu filho, grossa e calejada como a minha um dia foi, segurando a grade da maca com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Vi os lábios de Nadine se movendo numa prece silenciosa, seus olhos fixos em mim como se pudesse me segurar na vida com a pura força do seu amor. Chegamos a uma porta dupla, de aço, a fronteira. Dali para frente, a enfermeira pediu que eles se despedissem. Meu filho se inclinou, beijou a minha testa e o seu toque queimava de desespero e afeto. Luta, pai. Luta que nem o senhor me ensinou. Ele sussurrou, a voz quebrada. Nadine apertou a minha mão e disse a única coisa que importava. Estamos te esperando. Jesus está com o Senhor. E então a porta se abriu e eu fui engolido pela antessala da cirurgia. Um mundo de um verde pálido, frio e ofuscante. O cheiro de produtos químicos invadiu minhas narinas. Um odor tão estéril que parecia limpar o ar até mesmo de Deus. Fui cercado por figuras mascaradas, olhos que me examinavam por cima do tecido, vozes calmas que davam ordens que eu não compreendia. O Dr. Alencar surgiu ao meu lado, já paramentado, e seus olhos azuis eram o único ponto familiar naquela galáxia estranha. Pronto para colocar o motor novo, campeão? Ele disse, e eu apenas assenti. Uma mulher com uma máscara e uma touca se aproximou. Vou colocar o acesso, senhor. Vai sentir uma picadinha fria. Senti a agulha
E logo depois, um líquido gelado começou a se espalhar pela minha veia. Uma serpente de gelo subindo pelo meu braço. A máscara de oxigênio foi colocada sobre o meu rosto. Agora respire fundo. Conte até 10 para mim, disse a voz suave da anestesista. 1. A imagem do meu neto, Juninho, sorrindo depois de um gol. O suor na testa, a alegria pura. O cheiro do bolo de fubá de Nadine. O calor da cozinha de casa. 3. A mão firme do meu filho no meu ombro. Um pilar de força. 4. A sensação da agulha e da linha grossa nos meus dedos, costurando uma chuteira rasgada sob a luz de um lampião. 5. A palavra fundação ecoando na minha mente, não mais a voz do médico, mas a do meu neto. 6. A frieza do líquido parecia chegar ao meu peito e o mundo começou a se dissolver nas bordas. As luzes fortes se transformando em borrões aquáticos. 7. O desprezo no olhar do enfermeiro. A sua voz sussurrando, peso morto. 8. E então, a voz do meu neto, mais forte, mais nítida, sobrepondo-se a tudo. O valor da vida dele é o valor da minha própria vida. 9. A escuridão não veio como um pano preto, mas como um mergulho num rio profundo e silencioso. E então o silêncio se encheu de ecos. Eu não estava dormindo, eu estava viajando. Flutuei por corredores de memória, revivendo não os fatos, mas as sensações. Senti novamente o peso de um saco de cimento nas costas, a dor lombar no fim de um dia de trabalho. Mas desta vez, a dor vinha misturada com o sabor do pão que aquele esforço compraria. Vi minhas mãos, jovens e fortes, cobertas de graxa, e senti o orgulho de ser um homem que provia, que sustentava. Revivia a angústia de noites em que o dinheiro não chegava para todas as contas, o medo silencioso compartilhado com minha falecida esposa. Mas agora eu via a dignidade naquela luta, a nobreza de nunca ter desistido. As imagens do Juninho eram as mais vívidas. Eu o vi, com 5 anos, tropeçando numa bola maior que seus pés, caindo e levantando sem chorar, já com aquela teimosia que o faria rei. Eu estava lá, na grade de um campo de terra batida, o sol queimando minha nuca, gritando seu nome, e senti de novo a esperança pura, a certeza absurda de que aquele menino era tocado por uma luz diferente. A humilhação que eu senti naquele quarto de hospital também apareceu, mas de uma forma estranha. Era como ver uma cena de um filme antigo, em preto e branco. A voz do enfermeiro era um zumbido distante, como o de um mosquito, irritante, mas inofensivo. E a imagem era sobreposta por outra, a de um avião cortando as nuvens escuras sobre o oceano, carregando um pequeno e precioso pedaço de esperança, uma encomenda de amor transcontinental. Nesse rio de memórias, eu não era um passageiro passivo. Eu era o juiz. E o meu veredito, proferido no tribunal da minha alma, era claro. A minha vida tinha valor. Cada calo, cada ruga, cada noite mal dormida tinha sido um tijolo na construção daquele império de afeto. A cirurgia acontecia em algum lugar distante, no mundo da matéria. Mas a verdadeira cura estava acontecendo ali, naquele mergulho profundo, onde eu resgatava a minha própria história e a reescrevia, não como um fardo, mas como um poema de sacrifício e amor. O retorno foi lento, como emergir de águas muito profundas. A primeira sensação foi a de um ritmo, um baque surdo e poderoso no meu peito. Tum-tum, tum-tum. Não era a batida falha e cansada de antes. Era uma pulsação firme, vigorosa, cheia de autoridade. Um coração novo.
um coração alemão. Em seguida, a dor. Uma dor surda e profunda no peito. O protesto do meu corpo contra a invasão. Havia um tubo na minha garganta, sufocante. Tentei tossir, mas o som não veio. Abri os olhos. O mundo era um borrão de luz branca. Pisquei, e o borrão começou a ganhar forma. Um teto, um fio e um rosto. O rosto de Nadine, pálido de exaustão, mas com um sorriso que era o próprio nascer do sol. Ela segurou a minha mão. Acabou, meu herói. O senhor voltou. O doutor disse que o senhor foi um guerreiro. Atrás dela, meu filho de pé, parecia ter envelhecido mais 10 anos, mas o alívio em seu rosto o rejuvenescia. Ele se aproximou e vi lágrimas em seus olhos. Bate forte, hein, pai? O coração do Juninho. Ele brincou, a voz embargada. Eu não podia falar, mas meus olhos responderam. Eu estava vivo. Eu estava ali. A dor no peito era real, a fraqueza era imensa, mas a sensação de ser um peso morto havia sido cirurgicamente removida, não pela mão do Dr. Alencar, mas pelo amor do meu neto. E naquele leito de UTI, ligado a fios e tubos, eu senti uma força que não vinha dos músculos, mas da alma. A força de quem sabe, sem sombra de dúvida, que a sua vida faz toda a diferença do mundo. Os dias que se seguiram na unidade de terapia intensiva foram uma névoa de dor controlada, bips constantes e a presença inabalável da minha família. Cada dia era marcado por vitórias minúsculas, que para nós eram tão grandiosas quanto uma final de campeonato. A primeira vez que consegui respirar sem a ajuda de um tubo foi um triunfo. O ar que encheu meus pulmões parecia mais doce, mais puro. Senti o gosto da vida de novo. A primeira vez que as enfermeiras me ajudaram a sentar na beira da cama, com a cicatriz no peito protestando em fisgadas de fogo, foi a minha reconquista da verticalidade. A minha teimosia de homem se recusando a ficar deitado. Neymar pai e Nadine se revezavam ao meu lado, suas vidas em pausa, seus mundos resumidos àquele quarto. Meu filho, com uma paciência que eu não sabia que ele possuía, lia para mim as notícias do esporte, as crônicas sobre os feitos do Juninho do outro lado do mundo. E a cada gol narrado, eu sentia a minha própria força aumentar. Nadine cuidava do meu corpo com um zelo de mãe, trazendo caldos quentes que aqueciam mais a alma do que o estômago, e conversando comigo sobre as roseiras do meu jardim, prometendo que elas estariam me esperando, cheias de flores. Todos os dias, a tela de um tablet se iluminava com o rosto do meu neto. Os olhos dele, que o mundo via cheios de ousadia e desafio, para mim, eram janelas de uma preocupação filial. E aí, meu velhinho, já tá dando trabalho para as enfermeiras? Ele brincava, mas a voz continha um tremor de alívio. Eu, ainda sem poder falar direito, apenas levantava o polegar. E aquele simples gesto parecia bastar. Era a nossa comunicação, o nosso código. A fisioterapia foi um capítulo à parte de dor. Aprender e superar de novo, aos 80 anos, é uma lição de humildade. O andador era meu parceiro, e cada passo arrastado pelo corredor do hospital era uma maratona. Foi numa dessas caminhadas lentas e vacilantes, apoiado no meu filho, que o reencontrei. O enfermeiro da noite da humilhação vinha no sentido contrário. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo. Eu vi em seus olhos um lampejo de surpresa, talvez de constrangimento, antes que ele desviasse o rosto e se apressasse, olhando para a prancheta em suas mãos como se fosse a coisa mais importante do mundo.
Eu não senti nada. Nem raiva, nem desejo de vingança, nem mesmo desprezo. Senti apenas uma espécie de pena vazia. Ele vivia num mundo onde o valor de um homem se media pela sua força física, pela sua utilidade imediata. Ele era cego para a riqueza que me cercava, o amor que me servia de armadura e que tinha cruzado um oceano para me salvar. Ele era o verdadeiro peso morto, um espírito pesado, incapaz de voar. E eu, com meu peito costurado e minhas pernas trêmulas, nunca me senti tão leve. A alta foi um dia de festa silenciosa. Sair daquele ambiente, deixar para trás o cheiro de álcool e doença e sentir o sol quente no rosto foi como nascer de novo. Voltar para casa foi uma inundação de sensações. O cheiro familiar de café passado, o ranger do meu velho assoalho de madeira, o conforto da minha poltrona, que abraçou meu corpo cansado como uma velha amiga. Tudo parecia mais vivo, mais vibrante, as cores mais intensas. Eu passei horas sentado na varanda, apenas observando meu jardim, o voo de um beija-flor, a dança das folhas ao vento. Eu não estava apenas vendo. Eu estava testemunhando o milagre da vida. Um milagre do qual eu, contra todas as probabilidades, ainda fazia parte. Os meses passaram. A cicatriz no meu peito se tornou uma linha prateada, um mapa do meu renascimento. A dor deu lugar a uma consciência constante do meu novo coração. Muitas vezes, em silêncio, eu coloco a mão sobre o peito. Sinto a batida. Firme, poderosa, constante. É uma sensação extraordinária. Não é apenas o som da vida, é o eco do amor do meu neto. Sinto como se um pedaço da força dele, da sua determinação, tivesse sido implantado em mim. É o nosso segredo, a nossa conexão invisível. Olhando para trás, eu entendo a profundidade do que aconteceu. A revelação do Dr. Alencar não foi sobre uma peça de tecnologia alemã. Foi sobre o caráter do meu menino. O mundo o vê como um gênio do futebol, um milionário, uma celebridade. Mas eu vi, naquele gesto, o menino que eu ajudei a criar. O menino que aprendeu em casa que a raiz, mesmo escondida debaixo da terra, é a parte mais importante da árvore. Ele não salvou a minha vida para que eu pudesse viver mais alguns anos. Ele a salvou para honrar a nossa história. Foi um ato de gratidão, um grito silencioso para o mundo, dizendo que ele nunca, jamais, esqueceria de onde veio. Minha vida agora tem um novo propósito. Eu não sou mais o velho aposentado que cuida das roseiras. Eu sou o guardião da fundação. Meu trabalho é viver, e viver bem. É contar as nossas histórias. É garantir que os meus bisnetos saibam que o império que eles herdarão não foi construído com dinheiro, mas com chuteiras remendadas, com noites insones, com a fé inabalável de uma família que ousou sonhar. A humilhação que sofri naquele hospital? Hoje sou grato por ela. Ela foi a escuridão necessária para que eu pudesse ver a verdadeira luz. Ela me quebrou para que o amor do meu neto pudesse me reconstruir, mais forte do que antes. Agora mesmo, a televisão está ligada. O estádio está lotado, uma serpente de luz e cor. Ele está em campo. Corre, dribla, voa. A bola é uma extensão do seu corpo, uma serva da sua vontade. E eu estou aqui, na minha poltrona, com a mão no peito, sentindo o nosso ritmo. O gol acontece, a rede estufa, o mundo explode. Ele corre, o rosto transfigurado de alegria, e aponta para o céu. Depois, ele bate 2 vezes no próprio peito, bem em cima do coração. E olha para a câmera. O mundo pensa que é um gesto para a torcida. Mas eu sei, é uma mensagem. Um telegrama que cruza o oceano em 1 segundo.
do coração dele para o meu, da árvore para a raiz. E eu sorrio, porque o segredo da cirurgia não foi revelado pelo médico. Ele é revelado a cada batida deste coração agradecido e a cada gol do meu menino. O segredo é simplesmente o amor. E isso, meus caros, cura tudo.